Bom dia, estamos aqui mais uma vez reunidos, né, para fazermos o nosso encontro, né, de domingo. E hoje teremos a presença da nossa amiga Carla, da nossa... Bom dia. Bom dia a todos. O nosso tema hoje vai ser qualidades da prece, né, que é o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 1 a 4. Então, a nossa base, né, hoje vai ser o Evangelho segundo o Espiritismo, e iremos falar um pouquinho da prece, né? Para darmos início, eu peço à nossa amiga Margarete que possa fazer a prece inicial. Vamos todos nos concentrar, pedir a espiritualidade maior, aos mentores dessa casa, que nos auxiliem, que nos concedam inspiração para que possamos explanar sobre o assunto de forma a levar um pouco de acalanto e de orientação a todos os presentes que estão assistindo. Assim, rendendo graças a Deus, agradecidas por mais um dia de trabalho e damos iniciado nosso trabalho de hoje. Seja. Assim seja. Então, minhas queridas, né, vamos falar um pouquinho da qualidade da prece, né, que tem como objetivo definir juntos, né, as qualidades da prece, enfatizando qual deve ser o nosso comportamento ao orar, a fim de que nossa prece chegue efetivamente ao Pai. Então, o nosso objetivo é esse, né? Vamos conversar sobre esse tema, né? Então, o que vocês acham? O que vocês pensam, né? O que tem que ter na prece, né? Qual a primeira qualidade de uma prece? Eu acho que é ser humilde, não é? A gente tem que entender também que existem várias formas de se orar. Melhor, tem vários objetivos, não é nem forma, objetivo. A gente vai falar esse tema lá na frente, né? Que é a respeito de quando a gente ora, a gente pode pedir, a gente pode louvar a Deus, né? E a gente louvar, pedir, esqueci o outro, enfim. Mas, dentre esses critérios, a principal é você ser humilde, se reconhecer como um ser, tipo assim, imperfeito e que tem algo supremo acima de você. Aliás, todos estão em uma situação bem iguais. Você não pode se achar nem melhor do que ninguém e nem pior também. Mas se achar na condição, tipo assim, de imperfeição e que você, ao solicitar esse pedido, seja lá o que for, tem que entender que é um estágio de querer maior que é de Deus, não seu. Porque às vezes a gente pede, não tem nem noção do que está pedindo, a gente não sabe nem o que é melhor para a gente, quando a gente ora, né? Porque a gente quer, na ânsia, resolver um problema, uma situação, mas a gente não entende que nesse processo, essa solicitação talvez não seja o melhor para a gente naquele momento. Então, humildade acima de tudo. Quando a gente fala de qualidade, né, aí a gente vem entender como é que nossa prece pode ser. Eu acho que ela tem que ser verdadeira, né? Tem que vir de dentro da gente, do nosso coração. É algo que é muito íntimo, né? Que faz parte de uma vontade, de um desejo. É como Carla falou, esse desejo pode ser o desejo de agradecer, o desejo de pedir alguma graça, o desejo de apenas de louvar a Deus, mas é uma coisa que vem de dentro da gente, envolve fé e envolve vontade. Então, para a gente atingir a qualidade dessa prece, existem algumas especificidades, né, para que ela seja ouvida pela espiritualidade maior, por Deus, para que ela seja atingida, né, para que essa prece seja ouvida. Então, a gente aqui está falando da qualidade no sentido de como é que eu faço para eu orar de uma forma mais correta, vamos dizer, que se existe isso, né, de se orar de uma forma mais correta para que eu seja ouvida, de fato, por Deus. Então, a gente não vai elencar tudo, nem existe uma regra, mas a gente tem um norte. E o Evangelho nos dá... Eu vou ler um trechinho aqui para poder a gente
se basear um pouquinho de quais seriam alguns desses pontos em que a gente tem que se atentar no momento que a gente vai orar, né? Jesus definiu claramente a qualidade da prece quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, que é a humildade que Carla tratou. Antes, orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, pondai-lhe visto, ou perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como um publicano, e não com orgulho, como um fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal e não de bom, né? Então, aqui é o capítulo 10, número 7 e 8 da Bíblia, que tem esse trecho. Então, é isso. Ele resume um pouquinho de um tudo que a gente precisa ter. Falou da humildade, a gente falou aí também da questão de, quando a gente vai orar, a gente orar em secreto, né? Que nesse capítulo do Evangelho, ele fala, dá algumas passagens da Bíblia, que aí ele aqui cita os fariseus e os publicanos, onde em um momento o fariseu vai fazer a oração e ele faz de pé, ele faz alto e com orgulho nas palavras dele, se colocando acima de outros humanos, de outras pessoas que estão ao redor dele. E na cabeça dele, ele é merecedor de todo bem e de tudo, porque ele faz tudo certinho, porque ele é cristão, porque ele ora, porque ele faz doação, porque ele não pecou. Então, ele enumera todas as qualidades que ele tem, que ele acredita que ele tem, e aí ele se põe acima dos outros, porque naquele momento ele ainda julga que ele não é mau e como um marginal ou como o próprio publicano. Então, naquele momento, ele próprio se dá as qualidades. Então, ali ele está sendo orgulhoso, ele está sendo arrogante, vamos dizer assim, perante ao outro, e ele não está sendo indulgente. Então, apesar de ele seguir todas as regras, todos os preceitos de ser honesto, de ir para a igreja, de orar, de fazer, de acontecer, mas ele está ali julgando o outro. E Jesus, na passagem dele na Terra, ele foi bem claro e que ele nunca julgou ninguém, né? Ele veio para fazer o trabalho dele, mas não para julgar. Então, quando a gente fala de qualidade da prece, é importante, e que no trecho diz assim, enumere o que você tem de mal e não o que você tem de bom, porque o que a gente tem de bom, Deus está vendo. A gente não precisa enunciar isso, né? E aí é onde parte ele não ter humildade, porque ele acha que ele tem tanta coisa boa que ele merece tudo que ele está pedindo. Então, a gente tem que, na hora de fazer a oração, pensar um pouco nisso também, né? É interessante também a gente lembrar, né, quando bota assim, a prece deve ser feita em secreto. Isso não quer dizer que você tem que se esconder no quarto, se esconder em qualquer canto da sala, né, se reservar, não. Esse lugar secreto é dentro de você, você respirar, buscar o seu interior, o seu ser, né, entrar em contato com Deus, né? Esse é o lugar secreto que o Evangelho vem nos ensinar. Daí, então, para a gente poder conversar com Deus, né? Trazer as nossas dificuldades, falar o que a gente precisa, né? As nossas tarefas mundanas, né? As nossas dificuldades. Então, é esse momento, né? Esse momento secreto que deve ser feito, né? A nossa prece. Carlos, falar? Margarete falou um trecho aí que me chamou a atenção, né? Que às vezes a gente acha que precisa de alguns dogmas para que Deus nos ouça, né? Precisa de
um ritual, seja lá o que for, de qualquer religião que for, para que aquilo aconteça. No caso, o seu pedido seja realizado, né? E aí você completa com a questão do segredo de orar. Então, é a gente entender que nesse processo eu não preciso falar muito e achar que Deus vai ouvir, ou então fazer todas as práticas que aquela religião te impulsiona, né? Eu preciso estar de bom coração, né? Reconhecer, como a Margareth falou aí, a questão das minhas imperfeições. Então, quando a gente reconhece as nossas imperfeições, a gente reconhece a grandeza de um ser supremo acima da gente. Porque, e outra, ainda a gente tem aquele hábito de solicitar a uma outra entidade, ou espírito, seja lá o que for, aquele pedido, né? A gente também tem mania disso, orando para um santo, seja lá o que for. Eles simplesmente servem de intermediário, porque quem concede, de fato, se tiver que ser, é Deus. Então, eu não preciso seguir dogmas, né? Eu não preciso seguir um ritual. Eu preciso estar limpo o meu coração. Eu não preciso, entre o orgulhoso e o humilde, os espíritos que são intercessores para esse atendimento por Deus, eles vão dar um olhar especial para aquele ser que é humilde, se reconhece diante das suas imperfeições e pede força, do que aquele ser que é orgulhoso, como ela falou aí, os fariseus, né? Que ele se coloca assim, ó, ele fala que ele pagou o dízimo, ele fala que ele jejuou, mas que, graças a Deus, ele não é igual aqueles ladrões, injustos, adúlteros e tal. Ou seja, ele se coloca numa situação superior aos demais. E quem somos nós para se colocar em situações assim, né? Porque cada um está em uma situação encarnada que lhe cabe. Então, lembrar que a gente não pode julgar jamais. A gente não consegue entender na sua plenitude a situação de cada um especificamente. E aí o publicano já se coloca em uma situação humilde, se reconhecendo como imperfeito. E a grandeza disso tudo aí, né? Quem consegue entender é que a oração, quando a gente ora, independente do pedido que seja, o que Deus não concede é a clareza diante aos fatos, né? Como a gente vai proceder da melhor forma, ou seja, ele acaba criando uma proteção que a gente não pense negativamente sobre determinadas situações, porque a gente entende que quando a gente deseja algo negativo, aquilo de uma certa forma a gente atrai para a gente, né? Então, ele cria uma proteção de uma sabedoria para, em situações adversas, a gente saber como agir. E aí há a diferença do orgulhoso que não entende porque a sua prece, o seu pedido não foi atendido na íntegra, porque ele queria que fosse atendido daquela forma. E do publicano que entende a grandeza da situação e entende, tipo assim, se não foi concedido, foi porque eu preciso aprender aquela lição, né? Ou ter sabedoria quando acontecer, como tenho que agir. E aí se protegendo de si mesmo. É interessante também, né, que no momento da prece, a gente tem que estar com o coração puro, né? Saber o que você está sentindo naquele momento para você fazer a sua prece. Se conhecer, né? Querendo ou não querendo, a gente acaba na questão de se conhecer, né? Até para uma prece é necessário você se conhecer o que é que está me motivando a fazer essa prece, né? Aí daí também tem outra questão, aquela prece que o povo faz de 1 hora, né? 30 minutos fazendo a prece. Gente, é o que a gente acabou de falar, não precisa ter essa multiplicidade de palavras, né? Ou então aquelas palavras rebuscadas, aquele negócio assim. Só você conversar com meu pai, estou aqui diante de ti. Ponto. Isso aí já é um poder, né, de prece tamanha, né? E essa questão também da humildade, a gente tem que ter humildade, né? Até conosco, né? A gente ser humilde com a gente mesmo. Isso também é necessário, né? Para que a gente obtenha essa qualidade de prece. É importante também a gente entender que quando esse trecho que diz que você tem que fazer a prece em secreto, em um lugar, já ele reportou vamos dizer assim, a um momento de meditação, um momento que você se entrega dentro de si, você se coloca dentro de si, independente do que está por fora.
Mas nesse trecho do Evangelho, ele retrata também a necessidade de você não fazer essa prece em um lugar público, na intenção de que o irmão lhe As veja, de que, alarmes, ó, Margarete todos os dias está ali no centro, Margarete todos os dias está ali orando, Margarete... Não é o que o outro vê. A prece em secreto é aquela prece que eu não estou fazendo para mostrar ao outro que eu estou orando, que eu sou uma fiel, que eu sou uma temente a Deus. Essa prece que você faz em secreto é a prece que é uma comunhão que você cria com Deus, que é você e Ele. Se você quer fazer isso publicamente para que outras pessoas vejam as suas qualidades, você já perdeu a eficácia da sua prece nesse momento, porque a recompensa que você queria era ser visto, e isso aí você já teve. Então, assim, o seu pedido em si já não vai ter valia. Claro que a gente tem que compreender que é errado quem vai para a igreja todo domingo e tal. Não, você tem que ir, porque às vezes a gente precisa desse momento de conexão naquele lugar, naquela ambiência, e aquilo ali vai fazer com que a gente se sinta mais fortalecido para fazer essa comunhão com Deus. Mas o fato de onde a gente está, ou quem esteja nos vendo, isso vai implicar, sim, na qualidade da minha prece. Porque eu tenho que orar em secreto para que Deus me escute, seja eu em público, seja eu dentro do meu quarto, fechadinha, sem ninguém estar me vendo. O ideal é que ninguém veja, porque esse realmente é aquele momento de comunhão. Mas se você estiver impedido, ou se você às vezes se sente melhor dentro da casa espírita, não, ali naquele momento da oração, onde tem muita gente, a ambiência é propícia para que eu tenha essa conexão com mais facilidade. Então, mas eu também tenho que procurar o meu momento secreto, sozinha, para eu criar essa conexão com Deus, porque a gente tem que entender que a gente tem essa capacidade. E é essa capacidade que a gente tem de criar essa comunhão com Deus que vai nos afastar de outras influências, né, negativas, e que vai conspirar para que nossos pedidos, os nossos desejos, que as nossas fraquezas sejam vencidas. É quando a gente consegue, de fato, criar essa conexão individual com Deus, né? E você falou uma coisa interessante, né? Pedidos, né? Às vezes a gente pede, Pai, perdoa a quem nos tem nos ofendido, né? É totalmente de você pedir, Pai, só nos perdoa na medida que também perdoamos nossos irmãos. Olha, rapaz... Aproveitando aí que você está falando, aproveitando que você está falando aí, vai a pergunta. Por que a exigência de que, antes de você fazer qualquer oração, venha fazer qualquer oração, é necessário que você tire qualquer tipo de rancor, de sentimento de ódio e tal? Por que a razão disso? Qual é a lógica? É como se fosse uma regra, né? Mas não é uma regra, tem uma lógica. Que a gente, antes de ir para um altar, né, fazer qualquer oferenda ou fazer qualquer oração, que a gente antes se reconcilie com o nosso irmão, que a gente tem algum tipo de sentimento de rancor, de ódio, desse tipo. Qual é a razão disso? O que vocês acham? Margarete. Assim, como é que eu posso estar com o meu coração puro se eu carrego nele qualquer tipo de ressentimento com meu irmão? Eu não vou dizer que isso é fácil, mas isso também é uma oportunidade que a gente tem de avaliar nossas imperfeições e de pedir a Deus que faça com que a gente tire aquilo do nosso coração. Porque reconhecer as mágoas que a gente tem da vida também é um ato de evolução. A gente precisa evoluir, a gente precisa entender que a gente está na Terra, que a gente é imperfeito, como todo mundo. Então, assim, nem todo mundo tem a hombridade de eu não tenho nenhum ressentimento por ninguém, não, por vivência, pelas questões que a gente tem de encarnação, a gente sempre vai ter um desafeto, um ou outro. Claro que a gente vai ter que lutar para que acabem esses desafetos. E o momento da oração também é um momento da gente purificar nosso coração e pedir a Deus que tire aquele ressentimento que a gente tem com o nosso irmão. É o momento dessa comunhão, é esse momento que a gente tem que ter a oportunidade de limpar nosso coração. Como é que eu vou poder criar uma conexão com Deus, que é um ser puro, se eu não tenho puro o meu coração, né? Aquela história assim,
para você fazer uma prece, você tem que tirar todas as suas máscaras e mostrar de fato quem é você. Porque Deus sabe. Aí você quer maquiar a sua prece. Não, que eu sou aquilo, eu faço isso, tal, tal. Mas Deus, no fundo, te conhece, né? Então, por isso, essa comunhão que Margarete nos trouxe, para ter essa conexão com Deus, tem que ser verdadeira, né? Tem que ser humilde, né? Tem que ser... E se conhecer, né? Tem que ter também o autoconhecimento, porque às vezes também a pessoa não se conhece. Às vezes acha, eu sou assim, mas no fundo, não é. A gente redunda onde ele diz que você, quando você orar, em vez de exaltar suas qualidades, você tem que ver o que você tem de mal, porque o que você tem de mal também é um ato de humildade, também é um ato de reconhecer que você é imperfeito, né? Então, exaltar os seus defeitos, para que a gente possa se purificar e tirar esses defeitos da gente. Porque como é que eu vou tirar um defeito se eu nem sei que eu tenho? Se eu nem reconheço isso? Vou só falar uma palavra que já falou anteriormente à minha pergunta, que foi a respeito de quando a gente geralmente faz na oração, que por sinal está dentro do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas. Mas como é que Deus vai perdoar as nossas ofensas se nós não perdoamos a quem nos ofendeu? Então, antes de eu pedir qualquer coisa para mim, eu tenho que fazer disso também, isso se aplicar em mim. Então, eu tenho que perdoar meu irmão, por regra, para que Deus nos perdoe também. Porque, assim, pela lógica, se eu não consigo perdoar, Deus também, por regra, pode não nos perdoar, porque o nosso coração não está aberto para isso. Né? E a gente geralmente faz oração esquecendo que a gente parece que a gente está numa bolha, né? Tipo assim, é só eu. Esqueço a amplitude desse eu. O que é que nós repercutimos isso em outras pessoas? Porque, às vezes, uma fala maldita, né, mal expressada, a gente pode ser interpretado de forma equivocada, né? E aí a gente gera um sentimento de mágoa ao outro e a gente nem tem noção disso. Então, antes, por isso é a questão do puro que vocês falaram aí, né? Estar puro. Como é que eu posso estar puro? Como é que eu posso ser verdadeiro na minha íntegra? Se ao mesmo tempo que eu peço que Deus me perdoe, eu aqui não perdoo o outro. A gente tem várias passagens no Evangelho que fala sobre isso, né? Tipo, o publicano, um ser vai lá, pede ao seu senhor que está devendo, né, para que a sua dívida seja perdoada, coisa e tal, e chora, implora, não sei o que e tal. Aí ele vai perdoar. Logo ao sair da rua, ele já faz, a primeira coisa que ele faz é cobrar aquele credor dele, desesperadamente. E aí o que é que acontece com a consequência disso? Que ele fica, o antigo credor dele, quando percebe isso, vai e prende ele. Ou seja, se ele teve o direito de cobrar o seu credor, ele também tem. Então, a mesma coisa nós em relação a Jesus. Como é que a gente quer ser perdoado se antes a gente não perdoa? Verdade. Por isso que a gente tem que estar puro, a gente tem que usar o perdão acima de tudo. É como você mesmo falou, não é fácil. Mas esse não é fácil está ligado às nossas questões, das nossas imperfeições. Mas à medida que a gente vai tomando consciência disso, que aí tem a questão de já, que falou do autoconhecimento. Quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, se entendendo como ser, a gente começa a ver os nossos limites e as nossas imperfeições, né? E nisso a gente vai contextualizando a questão, sou imperfeita, mas estou em processo, em via de. Né? A gente não pode exigir do outro uma perfeição absoluta, porque ninguém é, nem nós somos, quanto mais o outro, tá? Mas a gente geralmente tem como padrão nós, né? Às vezes a gente já superou uma situação, sabe lidar muito bem com ela, e quer uma exigência de padrão para o outro. E às vezes o outro ainda não está no seu processo evolutivo, não passou daquela fase. E aí é onde entra a questão da compaixão, do entendimento do ser, como todos somos imperfeitos, né? E do perdão. É isso. Okay. E como é que a gente pode concluir esse tema, né, gente? Para a gente poder concluir, né? Que uma coisa a gente entendeu que orar bem não é orar muito, né? Isso é fato. Né? Não precisa ter aquela série de tempo, de palavras, né? Então, orar bem não é necessário orar muito. Carla,
como é que você pode concluir, complementando essa fala minha? Orar bem não é orar muito. Eu vou juntar as palavras de vocês. Melhor, tudo que já foi dito aqui. Orar com verdade. Não é a verdade que você quer mostrar, né? Não é aquela máscara, como você me falou. Né? A gente, quando a gente para orar, a gente tira as nossas máscaras. É orar com a maior pureza que o ser tem, que todo mundo tem. E essa pureza não quer dizer que você é perfeito na íntegra. Não, é do jeito que você é. Seja perfeito ou imperfeito, com as imperfeições, com as suas qualidades. É se permitir aquele momento, uma conexão com Deus. E, assim, o hábito de orar nos conecta mais rapidamente com Deus. Às vezes a gente não tem nem hábito de orar, só pede na hora que a gente está desesperado. Está puro, né? Fazer uma breve análise, assim, eu tenho ódio de alguém, eu estou com raiva de alguém, e tentar perdoar aquele momento, aquela pessoa. Aquele momento não, perdoar, mas só aquele momento, né? Perdoar sinceramente aquela pessoa e entender que as coisas, mesmo orando, vai vir na medida certa, no momento certo. Margarete? É importante a gente também sempre lembrar da questão da submissão a Deus e da humildade que a gente tem que ter no momento da nossa prece, né? Aí, além da gente tirar essas mágoas, esses rancores que a gente tem dentro do coração da gente, a gente precisa realmente ser humilde perante o Pai e entender que a gente aqui, como Carla disse anteriormente, está dentro de um processo e dentro desse processo a gente precisa pouco a pouco ir tirando nossas imperfeições, tendo humildade, sendo generoso com o nosso irmão, tendo um olhar menos julgador e mais amoroso, que eu acho que isso é que é importante, entender que cada um está no seu momento e dentro do seu processo, e nem o meu processo é igual ao outro, então a gente não deve julgar nenhum comportamento, nenhuma atitude, nada, porque o julgamento também é uma forma da gente estar, vamos dizer assim, com a visão errada em relação à vida. É purificar mais o nosso olhar e ser mais compreensivo com o nosso próximo. E saber que a gente está diante de Deus, ter essa humildade e compreender que muitas vezes, quando fazemos uma prece em pedido e não somos atendidos, não é por falta de fé ou é porque Deus não está olhando para a gente, é porque naquele momento Deus sabe o que é melhor para a gente. E a gente tendo essa compreensão, tendo essa resignação, compreendendo que as coisas nem sempre são como queremos, elas vão acontecer. Agora, temos que criar essa conexão diariamente, porque é uma forma da gente também se proteger, da gente ir tirando esses rancores, essas mágoas e todas essas imperfeições que nós carregamos ainda nessa existência, para que a gente possa se conduzir realmente ao caminho do bem. Então, a qualidade da prece da gente tem que ser bem vigiada e que a gente faça dela um exercício diário. A gente vai todo dia um pouquinho, cada dia a gente vai tirando uma coisa ou colocando outra, e na hora certa tudo acontece, né? Sim, sim. Antes da gente, né, finalizar, eu só quero deixar uma frase. Já. Antes de você terminar aí, só completando o que a Margarete falou, quando a gente fala do julgamento, quando a gente julga, a gente se coloca na condição de juiz, né? E aqui eu estou apontando, você está errado. Então, eu, como juiz, estou certa e você está errado. Então, essa posição há um ar de superioridade e muito de orgulho. Então, a gente não está no nível que é para estar, para ser, tipo assim, carinhosamente visto pelos espíritos que são executores, né, das missões de Deus. Então, eu tenho que estar com humildade. Por isso que ela falou a questão do julgamento, que eu achei bem pertinente. Como estava falando, só queria deixar uma frase que me chamou nesse estudo, né, que a gente possa refletir, né, porque a gente fala muito de perdão, né, falando da qualidade da prece, a gente tem que se perdoar, né, para a gente poder perdoar outro, a gente tem que estar, né, bem conosco. Então, é o seguinte, né, uma frasezinha muito bacana, que eu falei anteriormente. Ó Pai, só nos perdoa na medida
e que também perdoamos os nossos irmãos. Que a gente possa refletir, né? E trazer isso, né, na nossa qualidade da prece, né? Então é isso, minhas amigas, é isso, os nossos amigos que estão nos assistindo, né? O nosso bate-papo foi sobre a qualidade da prece, né? Tipo, trazer, né, o entendimento como a gente melhorar a nossa qualidade, né, em comunhão com Deus. Então, vamos fazer a oração final, né, para que a gente possa, né, entrar em contato com Deus. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome para mais um bate-papo, um diálogo, uma conexão, né, com os Seus ensinamentos. Que o nosso Mestre Jesus, pela sua passagem aqui na Terra, possa nos proteger, nos acolher, nos orientar durante todo o nosso percurso, nessa trajetória, encarnados, e que essa nossa missão possa ser verdadeiramente profícua para nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos, até para os nossos inimigos. E com muito amor encerramos nosso encontro de hoje. Assim seja. Assim seja. Tchau. Até o próximo domingo. Assim seja. Boa Tchau. semana para todos. Boa semana. Continue com a gente, porque o tema é bastante interessante e tem novidade aí nos próximos temas. Tchau.